Seguindo com o conteúdo da nossa apostila, capítulo 2, Introdução à Arte, vamos falar agora sobre os períodos Paleolítico e Mesolítico, focando mais nos detalhes artísticos dessa fase. Não esqueçam que ao final dessa aula temos a indicação das atividades sobre o tema. O período Paleolítico é o primeiro período histórico, é onde começa a nossa história. Importante lembrar que é conhecido como o período da Pedra Lascada. Era a tecnologia que se tinha naquele momento, a capacidade do homem de construir objetos seria nesse sentido. A arte nesse período não tinha nenhum contexto ou objetivo estético de padrões de beleza, ela estava mais ligada quase a uma forma instintiva de tentar se comunicar. O homem ainda estava longe de suprir suas necessidades básicas para ter uma visão estética como nós temos hoje do belo e da arte em geral. A sua preocupação única era, com certeza, a sobrevivência. Aqui nesse slide, novamente, a referência à questão da pedra lascada, como característica desse período. Mas, além da pedra, também utilizavam madeira e osso. Os objetos, então, eram pensados em função da sobrevivência. Quanto à pintura, havia alguns indícios nesse período, mas ela realmente vai acontecer em maior quantidade no período Mesolítico, que abordaremos mais adiante. Aqui podemos fazer referência, em termos de arte, às esculturas. Devemos nos familiarizar com o termo Vênus, como foram denominadas essas esculturas femininas características do Paleolítico. Pressupõe-se que a função delas tinha um caráter ritualístico, funcionariam como um amuleto para trazer fartura e fertilidade para a terra. Passamos agora para o período Mesolítico. Bem, esse período é a transição entre o Paleolítico e o Neolítico. É o meio desses dois períodos históricos. Aqui segue a evolução humana, a linguagem, a comunicação vai evoluindo. É importante destacar o controle do fogo. Por quê? Mais abaixo podemos ver ali duas palavras destacadas, cerâmica e carvão. A cerâmica, então o homem passa a fazer objetos de cerâmica e muito depois do que vai se encontrar de arte na pré-histórica, serão também essas cerâmicas que serão decoradas. E o carvão, resultado da lenha, da madeira que é queimada e que vai se tornar um objeto para a pintura. Bem, também começa então o homem a fazer na sua arte, vamos assim dizer, referências culturais, referências a ele como indivíduo. O caráter social também está em transição entre o sedentarismo e a condição de nômade. No inverno, por exemplo, busca as cavernas para se esconder, se abrigar, mas no verão, no período quente, já vai para o ambiente aberto, para a beira dos rios, onde vai executar novas habilidades, novas atividades. Vamos falar agora sobre as pinturas rupestres. Vimos no Paleolítico, no período anterior, as esculturas como objeto principal de produção artística. Aqui no Mesolítico, vamos olhar principalmente para as pinturas rupestres. É importante observarmos bem elas, pois toda a história descoberta antes da invenção da escrita resulta, em grande parte, do estudo dessas pinturas. Acompanhando no slide, vemos que os primeiros registros datam do Paleolítico, mas é no Mesolítico que a quantidade e a expressividade de pinturas realmente marca esse período histórico. Temos o detalhe da preparação das tintas, os recursos que eles tinham, o barro, o carvão, sangue, a pedra triturada, esse pó das diferentes cores de minerais, de tipos de pedra. Tudo isso nos leva a supor que eles estavam experimentando, testando, descobrindo, ou seja, pesquisando. E mais importante, eles estavam buscando algo que eles estavam imaginando e não tinham ainda os recursos. No próximo parágrafo é interessante fazermos referência à imagem, mãos em negativo, a imagem que abriu a nossa aula, porque demonstra a engenhosidade desse homem pré-histórico. Imaginemos, descobriram os pigmentos e como projetar isso sobre as mãos colocadas na parede. Será que foi uma pessoa ou várias pessoas ao mesmo tempo? Então eles tinham que projetar esses pigmentos, essa tinta, sobre as mãos, e para isso eles sopravam em canudos ocos
provavelmente de galhos ou folhas enroladas, para espalhar essa tinta sobre as mãos. Temos aí então o princípio da técnica do stencil. Nesse outro slide, podemos imaginar outra intenção desse artista pré-histórico, a ideia de movimento. Mais ainda, a combinação de luz nessa nuance de cor claro e escuro. Então a imagem que nós estamos vendo nos dá a impressão de cavalos correndo lado a lado. Nesta outra imagem, mais uma característica, a noção de perspectiva. Os bisões que estão nas laterais parecem estar bem mais próximos do espectador, e os veados ao fundo menores, causando impressão de distância ou perspectiva. Ao analisar a arte pré-histórica, então, temos que considerar que esse homem tinha já a preocupação com a técnica, com os aspectos da pintura, a perspectiva, o movimento, a iluminação, a cor, os materiais, muitos elementos que nós continuamos pensando hoje quando falamos em artes plásticas. É importante ressaltarmos que tudo isso são suposições. Lembremos que tudo precede a invenção da escrita. Também, essa questão de associar a maior parte da produção artística da pré-história ao aspecto ritual deve-se ao fato de que o ser humano poucas vezes é representado nas figuras e que essas figuras muitas vezes eram pintadas no interior de cavernas, em difícil acesso, que nos leva a crer que não era para exposição artística, mas sim tinham um caráter mais intimista. As atividades aqui propostas serão corrigidas na próxima aula e comentadas também.